Eu já começo este vídeo agradecendo a vocês que me seguem aqui no canal Meio da Fla, pelas orações, pela força, pelo pensamento positivo, as energias positivas que vocês estão dando aí, fazendo pela minha mãe, cara. No último vídeo que eu postei, eu falei, pedi para vocês orarem, para vocês rezarem pela minha mãe, até porque ela não tá bem de saúde. E, pô, vocês são sensacionais, os comentários do último vídeo, várias mensagens de carinho, várias mensagens de orações, várias mensagens de energia positiva, centenas, li cada uma e tem muito mais mensagem lá que ainda vou ler. Então, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês e continue orando, continue rezando pela minha mãe, que eu creio que com a energia positiva de vocês, creio que a minha mãe logo vai sair dessa, e logo estarei aqui junto com vocês, trazendo esta notícia de que minha mãe está 100% recuperada, está 100% de saúde, porque Deus, Ele é o médico dos médicos. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Continuem nesta oração pela minha mãezinha, tá bom? Bom, meus amigos, vamos chegando para mais um vídeo aqui do canal Ao Meio da Fla. Vou trazer para vocês essa situação do Gabigol, que infelizmente foi suspenso por 2 anos do futebol. Vou trazer para vocês o que o Zico falou sobre isso e também o que o Neto, lá dos donos da bola, também comentou sobre essa situação do Gabigol. Mas antes de tudo isso, já fica aqui comigo do início ao fim, tá bom? Mas antes, vamos, chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Mais ou menos o que aconteceu para o Gabigol pegar esses 2 anos de suspensão? Cara, aconteceu o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Segundo aqui os responsáveis pelo exame, o atacante não se dirigiu a eles antes do treino no Ninho do Urubu, tá? Depois do treino, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para coleta e, por último, entregou o vaso aberto, tá? O vaso coletor aberto, contrariando a orientação que recebeu. O caso ocorreu em abril do ano passado. Vale lembrar que o Gabigol realizou o exame de sangue que não apontou qualquer tipo de irregularidade, tá? Nessa situação. Então, o Gabigol foi punido, tomou essa suspensão, mas não foi porque ele estava contaminado com algum tipo de doping, de droga no seu corpo, não deu positivo o resultado. Ele foi punido por conta dessa desobediência, dessa situação dele fazer tudo isso que eu li aqui para vocês, diante ali do pessoal, ali do pessoal que estava responsável pelo doping. E aqui ainda diz mais, consta no processo que o Gabigol tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote para o exame antidoping, tá? Ao urinar escondido, sem deixar que o fiscal visualizasse a urina saindo do seu pênis, o atacante do Flamengo deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraude no exame, tá? Tentativa de fraudar o exame. Além disso, também consta no processo que o Gabigol foi agressivo com os responsáveis pelo exame. E outro detalhe aqui, meus amigos, o Flamengo ainda soltou uma nota oficial sobre essa situação do Gabriel Barbosa, tá? E uma informação aqui, que eu quero dar para vocês, que é sobre o prazo dessa questão da suspensão, se realmente o Gabigol cumprir esses 2 anos, porque cabe recurso e, lógico, o Flamengo, o pessoal do Gabigol vão
vão entrar com recurso, tá? É o seguinte, ó. O prazo da suspensão de 2 anos de Gabigol conta a partir da data do fato, ou seja, 8 de abril de 2023. Portanto, o atacante do Flamengo estará livre para voltar a jogar no dia 8 de abril do próximo ano. A decisão da punição cabe recurso. Como eu falei para vocês, cabe recurso, e lógico que a staff, os advogados do jogador vão entrar com esse recurso, tá bom? Para tentar aí diminuir essa pena, ver o que acontece, se vai ser convertido em algumas partidas. Vamos ver o que acontece com o Gabigol, mas eu acho uma injustiça o que estão fazendo com o Gabigol, porque outros casos que já aconteceram, que jogadores que foram pegos no doping, que cumpriram apenas 1 ano de suspensão. O Gabigol não foi pego no doping, apenas foi rebelde, né? Foi rebelde, fez ali contribuiu com a coleta do seu jeito, né? E mesmo assim, só por conta disso, foi suspenso há 2 anos, cara. Que maluquice é essa? E quem falou sobre esse assunto, porque é o seguinte, ó, o Gabigol, se for concretizada essa suspensão de 2 anos do Gabigol, ele não vai nem poder treinar no CT do Flamengo no Ninho do Urubu. Aí o Zico entrou nessa, falou o seguinte, vamos acompanhar. Vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Eu vivenciei isso como técnico do Fenerbahçe, essa questão desses exames surpresa. Nós tínhamos que dar durante cada 15 dias uma programação dos treinamentos para a UEFA. E eles poderiam aparecer lá ou não apareceram. Foram umas 2 vezes nos 2 anos que eu tive lá, mas todo mundo fazia, eles podiam escolher 10 para fazer, 2 ou ninguém, ou só ir lá ver como é que está. E eu acho que talvez possa ter pego o Gabigol num dia ruim, numa coisa que não é normal, e ele pode não ter dado muita atenção para isso, e é lógico, isso deve ter gerado um clima muito ruim na época. Eu lembro que isso foi muito noticiado no Brasil, em todos os jornais e telejornais, do fato dele não ter demorado a fazer o exame e tal, não ter dado muita bola para isso. Então, eu acho que é aguardar para ver. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele, porque a parte da defesa tem gente capacitada para fazer isso. Ele tem que se cuidar da parte mais importante, que é a parte física, para no momento que ele voltar, estar bem preparado. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica. Cara, Zico é Zico, né? Já deixou ali aberto ali o CT do Zico, o CT dele, né? Para o Gabigol fazer seus treinamentos, fazer suas atividades físicas para continuar em forma, brincou ainda ali, mas o Gabigol deixou as portas do CT dele aberto para o Gabriel Barbosa, o Gabigol. E quem também falou sobre este assunto lá na Rádio Bandeirantes, lá no programa Os Donos da Bola, que o Neto também faz na Rádio Bandeirantes, foi o próprio Neto. O Neto e a bancada que eles estavam fazendo a rádio, né? Eles falaram sobre esta situação, sobre este assunto
do Gabigol ser suspenso, por 2 anos do futebol. Vamos acompanhar. Brasileira? Eu quero falar do Gabigol. 2 E o anos Gabigol, fora. vamos lá, dá as informações do Gabigol aí. Vamos lá, cara, porque hoje saiu o anúncio, né, por parte do controle de doping do Brasil, que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele está suspenso do futebol por um período de 2 anos. Vale destacar que o Gabigol, ele não caiu no doping, o Gabigol, ele não foi pego com nenhuma substância no corpo, muito pelo contrário, o exame dele deu negativo para qualquer coisa, então não foi por dopagem essa punição. Foi porque o Gabigol, ele foi um tanto quanto imaturo e babaquinha, porque ele teria que fazer o exame antidoping junto com todos os jogadores do Flamengo. Ele não fez isso. O pessoal que faz o controle do doping ficou esperando ele. Acabou o treino, foram lá, Gabigol. Tratou os caras como se fosse nada. Aí o Gabigol foi almoçar. Terminou o almoço, foram lá, Gabigol, não sei o quê. O fiscal foi acompanhando ele até o banheiro, que é o procedimento padrão. O Gabigol ficou bravinho, entrou, fez ali o xixizinho dele dentro do pote e entregou o pote aberto. Então poderia acontecer uma contaminação se cai alguma coisa dentro do pote aberto. E aí, por causa disso, pela postura um tanto quanto babaquinha do Gabigol, ele foi condenado hoje a 2 anos de suspensão. Ele ainda pode recorrer. Pode recorrer. Isso, ele pode recorrer, mas... Não, vai recorrer, né? O Flamengo já avisou também que vai ajudá-lo, vai dar o auxílio ao Gabigol nesse momento, mas no dia 1º de abril o Gabigol não poderá mais nem treinar no Flamengo enquanto essa suspensão estiver ativa. Deixar bem claro para todo mundo o exame antidoping, que quando eu jogava não tinha isso, né? A não ser se os clubes pagassem para fazer o exame antidoping em relação aos jogadores. Mas pode-se fazer isso naturalmente. O que o Gabigol tinha que ter feito? Vai lá, faz o xixi, fecha a área. E aí teve esse problema todo. Poderia tomar 4 anos, tomou 2 anos e vai recorrer e para mim não vai dar nada. Para você, Paulo do Vale. Eu acho que ele vai entrar agora com efeito suspensivo, até um outro julgamento ele deve jogar, o outro julgamento deve demorar um pouquinho. Eu acho que vão punir o Gabigol com jogos, talvez 10 jogos, sim, alguma coisa do tipo. Imaginando que por uma pena de 2 anos, eles não vão transformar isso apenas em multa. Eu acho que vão tentar pegar um pouco de exemplo, mas óbvio que 2 anos é um exagero, né? Para você, Gustavo Soler? Também acho que essa pena será reduzida só pelo motivo do exame dele não ter apontado nada, né? Ter sido um exame limpo. Isso. Mas como ele foi babaquinha, agora é a vez de quem tem autoridade responder à mesma altura. Então, tô com o Paulo do Vale nessa. Acho que ele vai recorrer e aí quando tiver o novo julgamento ele vai tomar uma punição em número de jogos. Mas não sei só 8 não, acho que vai ser um número maior. Pedro Ramiro? E eu creio que até só um detalhe, o Soler pontuou bem. O Gabigol, ele, se de fato tiver que cumprir isso, ele só ficaria até abril do ano que vem, né? Suspenso porque começa a contar a partir de quando foi feito o exame antidoping, que foi em abril do ano passado. E aí o Gabigol só foi denunciado em dezembro agora. Ele apresentou a resposta, a defesa dele apresentou a situação agora dia 26 de janeiro no prazo correto. Então se o Gabigol de fato tiver que cumprir, ele teria que ficar mais 1 ano afastado dos gramados. O advogado dele é o Bichara Neto, que também defendeu o Paulo Guerreiro, quando o Guerreiro em 2017 também teve uma questão envolvendo exame antidoping e aí depois o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo naquela época. Eu acho que o Gabigol vai tomar, como vocês pontuaram, algumas suspensões de jogos, mas não acredito que ele fique por mais 1 ano afastado dos gramados. Bom, vocês puderam ver aí, o Neto falou um pouco sobre essa situação do Gabigol, né? Cada um ali deram suas opiniões. Enfim, cara, eu acho que como cabe recurso, o pessoal do jurídico do Gabigol, o próprio jurídico do Flamengo que está à disposição do Gabigol, vão entrar com recurso para tentar pelo menos diminuir essa suspensão ou converter essa suspensão de 2 anos em alguns jogos, tipo 5 jogos, 10 jogos. Vamos ver o que vai acontecer, mas na minha opinião o Gabigol foi infantil, né, em fazer tudo isso que fez, mas não é para tudo isso, cara. Estão sendo injustos com o Gabigol.
É sacanagem que estão fazendo com o Gabigol, tá? Ele foi rebelde, foi babaquinha, como o próprio cara ali falou, né? O Gabigol foi babaquinha, mas não é pra tudo isso, cara. 2 anos de suspensão. Pô, nem no doping ele foi pego, cara. Não deu nada no exame de sangue do Gabigol. Enfim, é uma sacanagem que estão fazendo com o Gabi. E qual é a opinião de vocês? Comenta aí, deixa que eu quero ver qual a opinião de cada um, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações!